Seu amigo esteve aqui. A história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte. Olha isso. É duro. É duro, hein? É pesado. É pesado. É. Vamos encarar, né? A vida também Pesado, é pesada. mas é necessário, né? A vida também é pesada, às A vezes. vida também é. E depois, quando você escreve páginas que estão em branco, você pode virá-las. Mas no caso você escreveu sobre uma história que já não dava mais para mudar, né? Mas é uma história que também não acabou, né? É uma história... foi muito difícil escrever um livro que não tem final. Seu amigo esteve aqui é uma última pista sobre o rastro de uma pessoa que sumiu. Seu amigo esteve aqui foi a frase que um agente do Exército, da repressão, no ano de 1971, disse para uma militante política sequestrada num centro clandestino de tortura, disse para ela: seu amigo esteve aqui, referindo-se a Carlos Alberto Soares de Freitas. E essa é a única pista que se tem do que pode ter acontecido com ele. Ele desaparece no Rio de Janeiro, no dia 15 de fevereiro de 1971. Era um jovem estudante de Minas Gerais. É uma história que começa em Minas Gerais, que articula a resistência à ditadura militar. Se organiza em vários grupos, começa num grupo chamado Polop, depois organiza um grupo chamado Colina, em Belo Horizonte, depois ele vai formar a VAR Palmares, e ele vive até os 31 anos de idade, quando ele, enfim, é sequestrado, ele desaparece numa esquina da Avenida Copacabana com a Avenida Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. E é essa história que a gente tenta... Desaparece. Ninguém sabe como ele foi preso, ninguém sabe, ninguém viu, não tem uma pista. A única pista é esta frase deste sargento, que está contada aqui, que foi guardada ao longo de alguns anos, acho que 14 anos, não, menos, 1979, de 8 anos, pela Inês Etienne Romeu, que também mineira de Belo Horizonte, como o Carlos Alberto Soares de Freitas, e ela é a única sobrevivente dessa Casa da Morte. Ninguém achava, ninguém saiu vivo, e aí ela vai e ela recompõe aquilo que ela ouviu durante o período em que lá esteve, que foram 3 meses, também no ano de 1971. Quando ela chega lá, esse torturador encontra ela, conhecia ela de Belo Horizonte, e ele tinha sido jogador de basquete. E o Carlos Alberto Soares de Freitas, em Minas, chamado Beto, também tinha jogado basquete. Não jogaram no mesmo time, seguramente, mas se conheceram, foram contemporâneos. E quando ele chega lá, os registros indicam que ele foi o primeiro a ser levado para lá. E quando ele chega lá, os dois se reconhecem. Há um reconhecimento entre o algoz e a vítima. E ele guarda isso. Quando a Inês mais tarde chega, ele diz: seu amigo esteve aqui. E é essa história que começa, que é um pedaço da história de uma geração, né, de jovens brasileiros que... E como é que você chegou nessa história, Cristina? Uau! Eu cheguei nessa história chamada por amigos. Eu não militei nessa época. Em 64 eu tinha 5 anos de idade, em 68 no AI-5, que são os pontos de inflexão da história, eu tinha 9 anos de idade, mas eu fiz ao longo do tempo amigos muito queridos que militaram, e esse livro nasce da ação de uma ação entre amigos, nasce sobretudo da vontade de um ex-militante que foi preso no mesmo dia do Carlos Alberto Soares de Freitas, que foi o último a vê-lo vivo, que se despediu dele dentro de uma lotação e vê ele se afastar e não mais viu
esse militante que se chama Sérgio Emanuel Dias Campos, militava no mesmo grupo, na VAR Palmares, e ele é preso nessa mesma noite, quando ele volta à pensão onde os dois estavam morando, e ele é barbaramente torturado, e ele é preso e sem nenhuma arma, porque também era uma situação de muita fragilidade naquele momento, e aí ele ganha a reparação financeira da anistia, em janeiro de 2009. E é muito interessante que quando ele ganha essa reparação da anistia, que é um dinheiro público, que é um processo público... Esse que foi o último esse que viu Sérgio Emanuel Dias Campos, ele então... Que viu o Beto vivo. Beto, que ele tem 2 tempos no livro, né? Ele é o Beto durante todo o período de Minas, depois quando ele chega no Rio de Janeiro, já em severa clandestinidade, ele usa e fica muito conhecido pelo seu codinome Breno, né? E ele recebe o dinheiro da ditadura, e ele recebe o dinheiro da anistia, a reparação, e resolve devolver isso para a sociedade na forma da história. Eu quero contar a história do Breno, do comandante Breno, quero jogar luz sobre uma pessoa duplamente desaparecida, desaparecida da vida e desaparecida da história. E aí a gente vai percorrer os caminhos dele através, basicamente, de depoimentos de pessoas que militaram com ele desde a universidade até em Minas até ele desaparecer. Entre eles, a figura mais, o expoente hoje é a presidente da República, Dilma Rousseff, né? Que militou com ele. Essa Casa da Morte existiu, assim? Essa Casa da Morte... Está lá até hoje, está uma casa lá, existe? Está lá, em Petrópolis. Hoje é habitada por uma família. Que mora lá. Que mora lá. Há um movimento em transformá-la, que é um movimento no mundo inteiro, quer dizer, de pegar esses locais simbólicos para que essas histórias não se repitam, né? Há um movimento de transformá-la num memorial. Mas essas pessoas não sabiam de nada, compraram uma casa. Elas compraram a casa. Vai saber, tem gente pra tudo, né? Gente não se importa, eles dizem que não sabiam de nada. Eles dizem que não sabiam de nada, mas depois passaram a saber. Mas aí eu não depois entendo como eles conseguem querer continuar vivendo lá. Mas depois que você comprou, que é a sua casa, você também não tem outra? Sim, é complicado sair, né? Ninguém vai querer comprar. Quem vai querer comprar essa Casa da Morte? Essa casa... Eu não compraria depois que eu sei, né? Agora, sem saber, eu também não sei. Sem saber, você compra. Você não sabe a história da casa que você mora, né? Quem morou lá antes. Com certeza o melhor destino para ela virar um memorial, né? Com certeza. Mas aí isso é uma solução negociada, tem que ser muito conversada, porque tem muita contradição, essa família, né? É muito complicado isso. Mas é um processo... É muito complicado. É um processo. É um processo. Caramba. São 60 depoimentos recolhidos ao longo de 3 anos. E de uma vida social, assim, de vida de estudante e tal, bastante bem, né? Agora, essa pessoa que disse que ele esteve lá, não pôde contribuir com mais nenhuma informação? Essa pessoa que disse que ele esteve lá, disse para uma pessoa condenada a também desaparecer, que era Inês Etienne Romeu, que acabou não desaparecendo. Ele disse... Eu não posso imaginar de que forma, mas de certo, com uma certa galhofa, um certo escárnio, era alguém que estava do outro lado, e um lado clandestino, financiado inclusive pelo Estado brasileiro. Ele está vivo, ele mora na Tijuca. Alguém sabe quem é ele? Sabe, ele se chama Ubirajara. Acho que é Ribeiro da Silva, eu não tenho o nome dele assim todo de cor, eu teria que procurar, não deixei guardadinho aqui esse pedaço. Mas, enfim, ele está vivo, ele nega hoje, né? Já é uma pessoa idosa, e ele nega. Recentemente, o nome dele apareceu nos jornais, a partir... Ele nega ter participado do esquema ou ele nega ter falado? Ele nega tudo, ele nega tudo, ele não está disposto a colaborar.
Claro. Na verdade, o que a gente tem visto de uns tempos para cá, quando esse assunto começa de novo a ser remexido, sobretudo agora com a instalação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais da verdade, é que você tem muita informação que começa a surgir, mas eu não estou vendo aí esses setores militares, que participaram desses crimes hediondos enfim, que não podem jamais ser anistiados, na minha modestíssima opinião cidadã. Eu acho que eles não fizeram uma revisão da sua história, do seu papel nessa história, não estão colaborando, eu acho. Acho que ele falou talvez para ela porque ele achou que ela não ia aguentar também. Ele devia saber o tamanho da intensidade e da violência, né, daquela casa, né? Ela foi a única ela que ficou saiu bastante viva. fragilizada, mas saiu viva, né? Saiu viva e depois recuperou. Olha, para você ter uma ideia, ela registra que 10 pessoas, ela dá o nome de 10 militantes que ela ouviu na Casa da Morte. Desses 10, 7 ela ouviu como tendo morrido lá dentro. Tá? E 3 mencionados como tendo sido executados pelo mesmo grupo de extermínio. Né? Pelo mesmo grupo que estava ali. Era um momento... É um grupo parecido com aqui, quer dizer, parecido. Como desapareceram pessoas e morreram pessoas naquele Senimar. Não é parecido? Eu acho, é um subterrâneo, né? Porque quando era preso no Senimar, isso eu me lembro, Mas, ali na Tijuca. Isso, na Barão de Mesquita, Isso, né? Dói-Code da Barão de Mesquita. Ali, mas quer dizer... Senimar é São Paulo? Não, Senimar é o centro da Marinha, de informações da Marinha, no Rio também. Também no Rio. No Rio também, São lugares muito complicados, assim, né? Que sabe-se coisas, mas não... Essa história, o Brasil não vai poder abrir mão de contar. Vai ter que ser contada, mesmo que ela venha aos pedaços. Tomara que ela venha logo, que mais pessoas possam contar essas histórias. Ela é muito emocionante, eu fico até muito emocionada. Eu levei 3 anos escrevendo, eu andei pelo Brasil, né? Eu fui a Porto Alegre. Você achou outras pessoas que sobreviveram à Casa da Morte ou só a Inês Só Etienne? ela, só existe a Inês Etienne Romeu. Hoje em dia ela tem uma saúde muito fragilizada, mora em Niterói, enfim, é a única sobrevivente, mas ela deixou toda uma memória vertiginosa, uma guerreira, né? E ela deixou, ela fez um depoimento, registrou na OAB, depoimento esse datilografado pela dona Lida, que foi que morreu no atentado do OAB. A história, assim, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Agora, esse livro, a gente está... o esforço de contar a história de uma pessoa que se escondeu para se proteger, porque a clandestinidade, por norma de segurança, você precisa... Não... Então, a gente está contando essa história para as próprias pessoas que dela participaram, né? Porque cada uma sabe um pedaço, e é como a gente vai reconstituindo um período da época, e nós não estamos contando para dentro. Não é uma história que é para contar para a própria militância, é uma história para contar para a juventude. Esse é um livro que está contado de um jeito, assim, eu me preocupei muito com isso, em que os jovens possam conhecer essa história do Brasil, que é uma história dos que perderam, mas que perderam aquela batalha naquele momento. Pelo visto, estão ganhando, né? Porque hoje você vê uma volta e uma dessas pessoas é a presidente da República. Então, o tempo vai mudando, né? Essas coisas. É incrível mesmo.